Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Esqueci de pegar o papel, né? A visita ao asilo é óleo de girassol, que eles estão pedindo, vai ser dia 18. Sai daqui às 2 horas da tarde aqui de frente. Tem mais algum recado, senhor Luiz? Que eu me lembre, não. Então é só isso de recado. Vamos fazer uma prece antes da gente começar? Vamos relaxando nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos com o intuito de aprender sobre os ensinamentos deixados pelos espíritos superiores, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar no nosso dia a dia tudo que for aprendido aqui, que assim seja. Tudo bem, sejam todos muito bem-vindos, é sempre um prazer. Nós realizamos as nossas reuniões de sexta-feira sempre com muita alegria, para dar continuidade aos nossos estudos da doutrina dos Espíritos. Aqueles que estão pela internet, o nosso carinho também, muito obrigado pela presença, uma boa noite a todos, e fica aberto para perguntas e respostas, para dúvidas, ou se alguém quiser sugerir um tema, nós poderemos falar. Luiz, eu assisti a aula do dia 26 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Eu assisti, né? E foi o tema dos sonhos, né? Foi o quê? O tema dos sonhos. Negócio sobre o sonho. Sobre os sonhos. Aí a Ana estava perguntando, acho que a paralisia do sono, fala quando a pessoa volta, mas não consegue acordar, tá vendo, escutando, mas fica uns minutinhos para poder conseguir acordar. Isso tem a ver também com esse negócio do espírito sair ou não? Repete de novo, quem fica desse jeito? A minha irmã. A Natália. A Natália não, a Ana Clara. Isso, a Ana Clara. Só que eu não sei, acho que é paralisia do sono que ela falou. Às vezes ela demora, sabe, uns 3 minutinhos, ela falou que até fica apavorada, porque ela vê, escuta, mas não consegue voltar. Isso acontece com todo mundo, viu? É normal. Eu não sei se é fisiológico ou é espiritual. Eu acho que é mais fisiológico que espiritual. Tá? E também pode acontecer do espírito demorar um pouquinho para voltar para o corpo. Né? Pode acontecer isso, sim. Mas acontece com todo mundo. Aconteceu comigo várias vezes. E acho que acontece com uma boa parte das pessoas também. Né? Aquele estudo sobre os sonhos é bacana, né? Bacana. Porque a gente nem imagina, né? Eles falam, né? Que coisa corriqueira que acontece na nossa vida todos os dias, e quando uma criança pergunta o que é o sonho, ninguém sabe responder. Ninguém sabe responder. Também esse negócio de vida, passado e futuro, né? Às vezes que nem falou, eu achei engraçado aquela parte, falou assim, alguma coisa sem nada a ver, né? Falou que não é assim, né? Não. Ele acha que alguma coisa não tem sentido, que não tem nada a ver, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Para o espírito, tudo tem uma razão de ser. São duas vidas, aliás, não duas vidas, né? Seria um termo mal empregado, mas dois interesses, duas fases de uma mesma vida. O sonho é uma fase, o momento da libertação do espírito, e a vida de relação, uma outra fase. Falou também que não precisa dormir, que nem pegar no sono profundo, né? Não. Pra poder... Relaxou o músculo e nervo, ele se manda. O espírito quer liberdade, o corpo é prisão. O corpo é como se... a mesma coisa que está no presídio aqui de Jaú, encarcerado numa cela. Para o espírito é a mesma coisa. O espírito, quando está sem corpo físico, ele é livre. Vai aonde quer, tem muita liberdade, tem muitas facilidades que nós não temos. Ele enxerga muito melhor, ouve muito melhor, se locomove com a força do pensamento.
Ele se comunica pelo pensamento, não precisa da língua articulada. Tudo rápido. Ah, tudo muito fácil. Você não gostou que estava voando? Não? Eu já sonhei, é muito bom. Quando era criança, sonhava sempre. É muito bom. Mas sempre que eu estava fugindo de alguém, eu conseguia. Eu não. Lá não. Eu não. Eu voava mesmo. Voava, mas voava gostoso. Tudo é muito bom. Nossa, é uma coisa extraordinária. É muito gostoso. Eu bati o pé no chão e saí voando. Verdade, no sonho. É a atividade do espírito, né? É uma lembrança da atividade do espírito. O espírito é isso. O espírito não é essa mediocridade que é a vida humana. A vida humana é medíocre. O espírito não. A nossa vida, a vida de relação, não representa nada daquilo que é o espírito. O espírito é uma coisa grandiosa, bonita, né? Nós fomos criados à semelhança de Deus, mas a vida é a semelhança de Deus, e a vida é o espírito. O corpo não tem vida. O corpo tem vida porque o espírito habita ele. Ele deixa o corpo não tem mais vida, né? Então é uma coisa... É muito bom a gente saber dessas coisas, sabe? Eu acho que dá um outro sentido para a vida. A vida fica mais... Ela toma uma amplitude muito grande, deixa de fazer muito diferença entre rico e pobre, preto e branco, sabe? Japonês e brasileiro. Esse preconceito humano contra raça, cor, credo, sabe? Isso desaparece. Eu sempre gostei de ter, assim, tem alguma coisa do sonho, mas nunca imaginei que tinha também ligação do espiritismo, assim. É que nem falou da lembrança, é verdade, que a gente fica pensando, você fala, ou esquece, não lembra mais. Falou isso também, né? Tem gente, de lembrar, só o espírito. Tem gente que eu conheço pessoas. Ela está procurando um tema aqui. Ela procura abaixo, bem. É que ela estava sem óculos, não está enxergando, não. Conheço gente que tem sonhos e acorda e anota. A mãe que fica, você fala, 2 minutos depois. Anota, se não... Esquece. Mas antes eu lembrava mais, eu lembro perfeitamente agora, muito difícil. Eu sonho, mas eu lembro só metade. Eu sonho muito de vez em quando, é com um rio, água. Depois o resto, assim, eu vejo pessoa, mas depois eu não lembro mais de nada. Então, mas o seu espírito esteve em atividade. A senhora não lembra porque a experiência vivida pelo espírito não passou pelo cérebro do corpo físico. Então não registrou na memória do corpo físico. Quem tem memória, na realidade, é o espírito. Agora, as experiências vividas pelo espírito, que passam pelo cérebro do corpo físico, fica mais fácil do encarnado lembrar, quando ele está de posse do corpo, lembrar. Agora, tem experiência que ele vive como espírito durante o sonho, né, durante o sono do corpo, mas primeiro que não é para lembrar, e segundo que muitas vezes não faz nem parte das necessidades dele nessa vida, vai ser usado em outra encarnação. A coisa vai muito longe, viu? Vai bem longe daquilo que a gente imagina. A gente imagina que a vida é isso aqui, essa mediocridade, né? Correndo atrás de dinheiro, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Não, porque fulano não gosta, porque é pobre, não confia em pobre. Então os caras aí. Hoje eu recebi uma notícia de uma pessoa que era pobre, ficou rico, está passando por um grave problema de saúde, está prestes a desencarnar, um cara novo, 50 e poucos anos de idade, e o dinheiro torceu a vida dele. Tornou arrogante, prepotente e tal. Atrapalha, o dinheiro atrapalha. Eu estava falando isso ontem nos nossos estudos aqui na casa. Eu não quero dinheiro. Eu não quero dinheiro, por favor.
que Deus não me mande dinheiro, que dinheiro é a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer um. Muda a vida da pessoa, e se a pessoa for espírita e tiver consciência da responsabilidade, ela vai saber que o dinheiro é para ele aplicar e gerar riqueza e emprego. Já imaginou o que acontece com a vida do sujeito? Tem que se tornar um empresário na marra e gerar emprego, gerar riqueza. O dinheiro não pode se tornar apenas motivo de usura, né? O cara é meu e só eu vou gastar, só para mim, vou gastar só no meu benefício. Se o cara fizer isso, vixe, ele está enrolado. Ele vai estar enrolado, ele vai se comprometer para várias encarnações. Por isso que eu sempre pedi para Deus que ele me mandasse dinheiro. A empresa que já é desaparecedora, né? As comprações dela não dá emprego, não. Essa semana eu vi em Bauru, uma mulher que na sacada dela, um envelope de 58 mil Jogaram? jogado na sacada dela. Ela levou a polícia, Bauru. Foi semana agora. Aí muitos colocaram lá, esse dinheiro caísse no meu quintal. Aí só cai no meu quintal conta de boleto para pagar. E muitos falou, ela foi honesta, porque talvez foi uma prova que Deus mandou para ela, né? Sei lá, jogaram lá, Pode ser. 98 mil. Pode ser. Mas ninguém joga 58 mil reais na varanda de casa, na casa de ninguém, né? Bauru, essa semana. Ela ligou para a polícia e entregou muitas pessoas criticou ela. Eu não devolveria, eu ficaria, mas a pessoa fica com aquela consciência pesada, né? Nem todos, minha filha. Difícil, minha filha, que não fica, não. E não é o dinheiro que traz felicidade, né? O dinheiro amaldiçoado. Do ponto de vista moral, é amaldiçoado. O dinheiro que rende é o dinheiro que ganha com o trabalho. Esse rende, mas rende o dobro. R$1 vale 2. Já percebeu como é que é? E o dinheiro mal ganho Vai rápido. vai embora rápido. Então, ainda bem, ela fez bem. Ela fez o certo. Porque, segundo a lei, um dinheiro que é achado não é de propriedade da pessoa. Não é propriedade, é crime você reter um dinheiro que você acha. As pessoas não sabem disso, mas é crime, é punível pela lei. Né? Jogaram de madrugada, porque assim de manhã ela foi na sacada, estava lá o envelope, o dinheiro. Pode ser fruto de um roubo, o sujeito está com o dinheiro, a polícia vem vindo, ele se desfaz do fruto do roubo. Né? Quem quer jogar ninguém, Não. Caiu do céu. Só no Breaking Bad que o cara sai distribuindo. No Breaking Bad o cara sai distribuindo pacotinho de dólar para tudo quanto é lá. Eu? Setembro amarelo sobre o suicídio. Podemos falar sobre, né? Suicídio? Podemos? Setembro amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Setembro amarelo? É a campanha Contra o suicídio. E sem querer hoje eu postei, ontem e hoje eu postei mensagens O senhor postou, né? alertando sobre o suicídio. Também não sabia que era Setembro Amarelo, nem azul, nem vermelho. Amarelo e verde. Hã? E verde também das crianças deficientes também. Setembro. Isso é da mais Aliás, essa Damares Alves, ela precisa ser elogiada muito, porque ela é uma criatura extraordinária. Você tem acompanhado essa ministra? Damares Alves, ministra da Cidadania, né? Ministra da Cidadania, é uma extraordinária pessoa, viu? Sobre o tema de crime aí? Tem mais o quê? Tem aqui, ó. Quer mais algum? Tem, vocês vão acompanhar? Tem. Tá mais bonito acompanhar. Para, Miguel.
Qual que é a questão? 943. 443. É a pessoa quando é miserável, muito pobre, tem esse tipo de problema, não tem óculos. Não... Como é que quer ler uma letra miúda dessa sem óculos? 943. Desgosto da vida, suicídio. Quem lê a 943? Gosta? Então vai. 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e frequentemente da saciedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada diário e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A pergunta de Kardec ela é objetiva, né? De onde vem o desgosto da vida que muitas vezes toma conta de certos indivíduos sem um motivo aparente, né? E os espíritos respondem aquilo que todo mundo sabe, né? Efeito da ociosidade, não tem nada para fazer, fica pensando besteira. Os antigos diziam assim, cabeça vazia, oficina do demônio, né? Para aquele que exercita as suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa rapidamente. É claro, quem tem atividade praticamente não vê o dia passar, né? Quando vê, o dia já passou, né? E o dia não pesa sobre a pessoa, né? Mas tem pessoas que são ativas o tempo todo, são ativas, mas tem uma hora que elas não conseguem, elas se recolhem, porque se elas saírem para a rua, elas têm vontade de pular uma ponte, assim, entendeu? Então, para conter essa vontade... Ele complementa aqui a resposta, efeito da ociosidade e da falta de fé. Coloca essas duas possibilidades, efeito da ociosidade e da falta de fé. Não tem confiança em Deus, parte para esse lado. E suicídio infantil? Suicídio infantil pode ser fruto de agressões, de violências que a criança sofre e a criança... Semana passada, filho de 2 pastores. O fato de ser filho... Uma de 11 e a outra de 9. O fato de ser filho de pastor não significa absolutamente nada. A Damaris Alves foi estuprada por um pastor aos 6 anos de idade. A ministra. Ela foi estuprada por um pastor, amigo do pai, aos 6 anos de idade, que a estuprou. Até os 9. Estuprou essa menina. Uma criança com 6 anos de idade não sabe o que está acontecendo. Ela sabe que não é certo. Segundo declarações dela mesma, né? E o sujeito pega ela, segura ela pelo braço violentamente, diz assim: você é suja e pecadora, você não vai para o céu. Imunda, você não vai para o céu. Vê se pode uma coisa dessa. E ela não se suicidou por pouco. Ela teve vontade de tudo se suicidar, mas não se suicidou por pouco. E essa experiência da Damaris, da ministra Damaris, é que está levando ela a fazer esse trabalho lindo que ela está fazendo no ministério. Um trabalho exemplar. Exemplar. Proteção à criança, proteção à mulher, à família, aos índios. E as testemunhas. Está tudo na mão dela. Uma criatura extraordinária. Então, a falta de fé é um componente que não leva só ao suicídio, leva a uma série de fatos aqui na vida. Por exemplo, uma pessoa corrupta tem fé em Deus? É claro que não, evidentemente que não.
ele age contra o seu próximo, então ele não espera nada depois da morte. Se ele não espera nada depois da morte, ele não confia em Deus. Deus não existe para ele. Porque se ele pensasse nisso, se ele tivesse consciência deste fato e confiasse em Deus, a primeira coisa que ele ia abolir da vida dele seria a corrupção. A corrupção, a gente fala em corrupção como se fosse, muitas pessoas falam como se fosse uma coisa sem muita importância, né? Mas é muito mais criminoso um corrupto do que um assassino, do que um homicida. É muito mais criminoso um corrupto do que um traficante de droga. Mata muito mais. E mata sem ninguém perceber e sem ser punido. Morre em fila de hospital, morre no trânsito, morre assassinado por causa da violência, as crianças morrem por falta de remédio. Uma moça que entrou no STF pedindo remédio para uma doença rara que ela tinha, ficou 6 anos aguardando a resposta e morreu porque não tinha o remédio. Né? Então, a corrupção é uma coisa, é próprio de quem não tem fé em Deus, é próprio de psicopata, que o psicopata ele não tem empatia com o sofrimento alheio. O psicopata não pensa no sofrimento alheio, para ele as emoções do próximo é problema de cada um, ele não está nem aí com a emoção do próximo não, se está passando fome, se está passando necessidade, é problema de cada um. Então, a falta de fé é um complicador da vida humana, bastante, complica bastante. O traficante não tem fé em Deus, embora ele faça o sinal da cruz, use aqueles correntão e tal. Aquilo é só perfumaria, não tem nada a ver com a verdadeira fé. Não é? Fé em Deus tem um empresário que paga o seu boleto em dia, que respeita o seu fornecedor, que respeita o seu vizinho, que respeita o trânsito. É aquele que para o seu carro adequadamente, sabendo que o outro que vem atrás vai precisar de uma vaga também, porque tem gente que para o carro tomando a vaga de 2, né? Tem cara que para a moto tomando a vaga de um carro, não é? Não tem respeito nenhum pelo próximo. A pessoa que não pensa no próximo, ela não tem confiança em Deus, embora muitas vezes bata no peito dizendo que é uma pessoa de fé. Né? Meu pai conheceu um sujeito em Tupã, aqui na Alta Paulista, aqui, indo para o Mato Grosso, tem uma cidade chamada Tupã. E ele foi vender para o cara, a gente vendia na época, eu estou falando porque depois eu peguei o cargo dele para vender também e passei a vender as mesmas coisas que ele. Vender borracha para sapato, fazer chinelão de homem. E chegou no cara, tal, eu sou da empresa tal, assim, tenho isso para vender. E ele sabia que ele fazia chinelão, então o cara olhou, observou, quanto custa? Custa tanto. Pô, me manda 300 quilos, tá bom. Pode ficar sossegado, eu sou evangélico e tal, tá bom. Legal, forneceu pro cara. Bom, naquela época dava até 90 dias para pagar. Estou falando de 1977, aproximadamente, 77, 78, por aí. Tá bom. Passou os 90 dias, meu pai já tinha voltado lá mais uma vez, tinha vendido para ele mais uma vez, e venceu a primeira duplicata, o cara não pagou, venceu a segunda, o cara não pagou, venceu a terceira, o cara não pagou. Aí meu pai voltou a Tupã e foi cobrar o cara, né? Aí começou a correr atrás do cara, porque sabe, quando o cara tá devendo, não acha, né? Começou a correr atrás do cara e achou o cara. Falei, pô, amigo, como é que é? Você pagou nenhuma duplicata e tal, você disse que era evangélico, não coloca a religião no meio. Não põe a religião no meio, porque a religião não tem nada. Mas você falou que era evangélico, eu não falei nada. Né? Então tem gente que usa a religião como rótulo, para parecer bonzinho. Né? Não é que ele é bonzinho, aliás, não tem ninguém bonzinho nesse mundo, né? Mas para parecer melhor que os outros. Né? Usa como uma referência para dizer que ele tem moral, que ele é honesto, que ele é sério e tal. E nada disso tem muito valor se a pessoa não tem a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé não é aquela que usa a religião para ser melhor. Quem usa a religião para ser melhor não tem fé. É um cão amestrado, é a mesma coisa que um cão domesticado. Não é? O que leva a pessoa a ter fé é o reflexo daquilo que ele aprende nos seus atos. Ou seja, o seu comportamento moral tem que ser melhor. Não é? Comportamento moral são regras de relacionamento entre os homens. Se nós não melhoramos essas regras, nós
Não podemos dizer que nós temos fé em Deus. Se a religião não é capaz de mudar a maneira pela qual nós nos relacionamos com as pessoas, ela não vai mudar nada. Não vai ser capaz de mudar nada. Vai se tornar a gente melhor, por acaso? Tem padre que usa batina e é pedófilo, pô. Tem espírita que é dirigente de centro espírita e tem amante fora de casa. É casado e tem amante. Eu conheci. Não é? Então, e aí? O que adianta ser espírita ou ser padre? Não é? Não adianta nada. É apenas hipocrisia. Não é? Então, nós temos que ter duas coisas na vida. Duas coisas básicas na vida, né? Muito trabalho, porque o espírito tem que trabalhar, o encarnado tem que trabalhar até o limite das suas forças, é isso que ensina os espíritos superiores, e confiança no Criador, confiança irrestrita. Eu uso isso na minha vida, e eu sugiro que vocês tenham confiança irrestrita em Deus. Pode estar caindo o muro do seu lado, a parede está caindo, confia porque o Criador, Ele dá a solução. Pode ter certeza que a solução vai aparecer. Com certeza, absoluta. Porque o Criador, Ele não deixa seus filhos desamparados. Não deixa um filho seu desamparado de jeito nenhum. Sobretudo aquele que tem confiança nele. Ele não vai fazer pela gente aquilo que é o nosso dever fazer. Mas vai vir de alguma maneira, de uma maneira indireta, a solução para o seu problema. E é impressionante, quando a gente confia, a gente fala, não é possível, como é que pode acontecer dessa maneira? Aconteceu comigo várias vezes, né? Uma solução que você não esperava. A última coisa que você esperava acontecer é aquilo, e acontece. Né? E soluciona da melhor maneira possível. Não resolve o problema, mas soluciona pelo menos parcialmente o problema da melhor maneira. Né? Então isso é muito bom. Confiança em Deus é fundamental. Seu Luiz, oi. eu já estou dando um exemplo desse negócio do espírito. Quer dizer que então ele não acredita, mesmo ele falando que é espírito, quer dizer que ele não acredita nessas coisas? Porque olha, sobre que na verdade não faria, né? Você meça a sinceridade da pessoa pelos atos dela, não por aquilo que ela diz que ela é. O fato de uma... Ele está fazendo isso, quer dizer que ele fala que ele é espírita, mas que ele não acredita, então... O que você acha? Não, né? Senão ele está fazendo. Evidente. Olha, eu particularmente prefiro um ateu que respeite o próximo do que um espírita safado. Tem muita gente que usa a doutrina espírita para se satisfazer a sua vaidade. Não satisfazer a vaidade. Tem gente que não dá palestra para menos de 500 pessoas. Os espíritos recomendam o oposto. Os espíritos recomendam reuniões como essa, ó. Poucas pessoas, reuniões familiares, porque nós podemos dizer aqui que nós estamos numa família, nós nos conhecemos, nos respeitamos, sabemos quem somos, não é isso? E isso é capaz de difundir o conhecimento, de levar o conhecimento, muito mais que uma reunião de centenas de pessoas. Tem gente, eu não vou citar o sujeito, porque o sujeito é bastante conhecido, mas veio dar palestra numa cidade próxima aqui, aí arrumaram tudo, porque era um cara famoso, né? Então arrumaram tudo e tal. E um cara que frequentava o centro espírita, que tinha um restaurante, falou, olha, a janta é por minha conta, eu ofereço o jantar para todo o grupo palestrante, parece que ele veio com mais 4 assessores, uma coisa assim, e mais acho que uns 4 ou 5 do centro, daria umas 10, 12 pessoas, e depois da palestra iam jantar, né? E oferecer essa janta para o palestrante. E acabou a palestra e tal, ele falou, olha, um frequentador aqui da casa, tem um restaurante, e ofereceu um jantar. Não, eu quero jantar naquela churrascaria que eu vi lá na entrada. É lá naquela churrascaria que eu quero jantar. Nossa, sou eu. Moldado. Chegar pro cara e falar assim, amigo, pega uma Bíblia, daquelas bem grossas, e dá uma surra de Bíblia no vagabundo. Entendeu? Faça meu favor.
A primeira coisa que nós temos que ser é humildes. A primeira coisa, Jesus foi o maior de todos entre nós, era humilde, era simples. Ele falava, entenda aquilo que eu ensino, eu sou simples de coração. Faça como a criança. Você não quer ser o maior no reino de Deus? Assemelhe-se à criança. A criança é simples, humilde. E agora o cara vem dizer que quer jantar na chuva. Vai tomar banho, rapaz. Vai carpir um quintal, rapaz. Vai carpir uma fazenda. Faça meu favor. Pelo amor de Deus. Então você entende o que eu quero falar? Não é a doutrina que está errada. Sabe? Não é o espiritismo que está errado, pelo contrário, não é o catolicismo que está errado, não é o evangelismo que está errado, mas a pessoa que se utiliza daquilo de maneira inadequada. Porque se você pegar a doutrina católica e ver o que está contido lá dentro, o que é ensinado, tudo que é ensinado dentro do catolicismo é para promover o homem para melhor, é para melhorar a vida da pessoa, para torná-lo melhor. O espiritismo também faz isso, o evangelismo faz isso, o budismo faz isso, o shintoísmo, todas as religiões têm por objetivo tornar o homem melhor. Agora, o malandro, o pilantra, usa da religião, né, para se apresentar como bonzinho, como o melhor de todos, né, e envergonha a religião, está cheio de espírita que envergonha a doutrina espírita. Está assim, ó. Entendeu? Primeiro, porque não estuda a doutrina. E segundo, que não é espírita, porque esse mesmo cara que eu estou falando defende teorias que não são espíritas, e ele se diz representante da doutrina espírita. Entendeu? E como é que pode uma coisa dessa? Ainda acredita nele depois dessa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que medir a pessoa não por aquilo que ela diz que ela é, mas pelo trabalho que ela faz, pela maneira que ela age. Princípio é uma coisa fundamental na pessoa. Então, honestidade, seriedade, amor ao próximo, respeito à família, fidelidade nos seus atos, isso tudo é fundamental na pessoa. Não importa se a pessoa ela é desse ou daquele jeito, ela é gorda, ela é magra, ou ela fala mais agressivamente, ou ela é mais mansa, porque às vezes a pessoa é mansinha, mas você vai ver por dentro é um turbilhão. Por dentro o bicho é um turbilhão. Você não pisa no calo dele que ele manda você para aquele lugar. Entendeu? Então, a aparência, na maioria das vezes, não diz aquilo que a pessoa é. Não fala aquilo que a pessoa é. Porque neste mundo, duas coisas que você encontra com facilidade: mentiroso e hipócrita. São duas coisas que você acha com uma facilidade danada. Então, eu prefiro o sujeito agressivo, mas sincero. Como pedia Jesus: sim, sim, não, não. Não é isso que está no Evangelho de Jesus? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Não é? E Jesus não era manso, não. Todo mundo fala que ele era mansinho. Não era, não. Ele não era, não, revolucionário. Ele peitou o clero daquela época lá, o Sinédrio. Ele peitou os caras daquela época. Ele foi crucificado por causa disso. Entendeu? Então a gente não pode transigir nem com a verdade e nem com o bem agir. Não pode transigir com essas coisas, não. Não em nome da doutrina, porque é falta de caridade. Falta de caridade é o caramba. Falta de caridade é você usar o nome da doutrina ou o nome de qualquer religião para se beneficiar. Isso que é falta de caridade. Bom, essa é a minha opinião, né? Não é a opinião dos espíritos, não. Vamos lá. Ele diz aqui uma coisa importante, ó: agindo da maneira correta, ou seja, trabalhando muito e tendo muita fé em Deus, ele vai suportar as vicissitudes, ou seja, tudo aquilo que faz as pessoas sofrerem aqui nesse mundo, com tanto mais paciência e resignação, né? Resignação é o ato de aceitar o sofrimento sem reclamar, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera, ou seja, não é dessa encarnação, não é desse mundo, é a felicidade futura, a felicidade como espírito. Ele vai aguardar isso. Pessoa que tem fé não aguarda a felicidade nesse mundo, porque a felicidade não é desse mundo, realmente não é. Nós não nascemos
Não encarnamos para sofrer, mas a nossa ignorância é tamanha que nós mais fazemos sofrer a nós mesmos e aqueles que estão perto do que o contrário. Então, quem quer ler a 944? Um de cada vez. Pode. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Isso mesmo. As pessoas, de um modo geral, especialmente no nosso mundo, têm que entender isso. Teriam que entender que somente Deus pode dispor da vida. E isso faria desaparecer no nosso mundo uma série de coisas que traz problemas graves para o homem. Uma delas é, por exemplo, o aborto. O aborto é um assassinato a sangue frio. Ninguém tem o direito de abortar uma criança. E é o que mais acontece no nosso mundo, não é? Com a pílula anticoncepcional, a mulher adquiriu o direito de ter a liberdade de fazer sexo com quem ela quer, quando ela quer e onde ela quer. E isso fez da mulher um ser pior do que o homem, que ela era melhor, sempre foi. Mas tornou a mulher pior do que o homem. Porque o homem tinha essa liberdade, e usava e abusava dessa liberdade e muitos prejudicaram muitas mulheres. Né? E a mulher está fazendo isso. Aí o que acontece? Qual que é o resultado disso? Ou engravida quando não deve, com 11, 12, 13, 14 anos, tem menina engravidando com 9, né? Minha filha é testemunha disso, né? E é mãe solteira, quando ela devia estar carregando um bebezinho de brinquedo no colo, carrega um bebezinho de verdade, ou então aborta. Né? Aborto está acontecendo aos milhares por aí. Quer dizer, se a gente voltar na questão anterior, as vicissitudes da vida, quais são? Essas, fruto da nossa ignorância, fruto da nossa transgressão à lei de Deus, fruto do nosso desrespeito à vida, não é? Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena contar. Eu conheci um senhor no centro espírita que eu frequentava, e ele era cego das duas vistas. Ele deu um tiro de garrucha aqui, ó. O tiro transfixou o cérebro, seccionou o quiasma óptico e cegou ele. E quando nós os conhecemos, ele tinha uma companheira chamada Dona Irene, né? E a Dona Irene enxergava só 30% de uma vista, né? De uma vista, só 30%. Ele não enxergava nada, ele era cego totalmente. Era um cara alto, magro, mas totalmente cego. Aí, um dia nós fomos dar carona para ele, eu e Yara, e ele contou a história dele para nós. Ele era solteiro e jovem, sempre com ideia de suicídio. Suicídio, vou me suicidar. Um dia ele sonha com o irmão fala assim: olha, irmão desencarnado, não se suicida, porque se você tentar o suicídio, você vai ficar cego e não vai morrer. Porque ele já tinha colocado a pistola várias vezes aqui, né? Era uma garruchinha, dessas garruchinhas, 2 tiros. Né? Não faz. E o que ele fez? Foi lá, pum, não deu outro. Passou a vida inteira cego. Uma vida inteira cego, de graça, de bobeira, né? Porque não precisava ter passado por aquilo. Passou a vida inteira cego, porque desrespeitou ou tentou aquilo que ele vinha tentando várias encarnações. Ele, segundo ele mesmo contou para nós, ele era um viciado em suicídio. Um espírito viciado em suicídio. Você acha que pode, na verdade? Encarnava, suicidava. Aí tentou mais uma vez, e nessa encarnação era para ele passar uma não é nem provação, né? Essa é uma expiação, porque vocês imaginem, o cara nascer são, perfeito, e passar uma vida inteira cego. Aí não tentou mais o suicídio. Né? Porque quando nós conhecemos ele tinha quanto? Era uns 70 anos de idade já, mais ou menos? Né? 65, 70 anos, mais ou menos. A Dona Irene também tinha por aí. A Dona Irene era um barato. Ela era cantora erudita. E ela estava dando passe uma vez comigo, e nós dava passe em dupla, né? Como a gente faz aqui, só que era um pouco diferente. Um só dava passe, o outro ficava no apoio. Era o método deles lá. E eu aprendi esse método lá com ele.
Então a dona Irene, eu quando não tinha ninguém para dar passe, meu espírito guia me inspirava e eu colocava a mão sobre a cadeira. Ele me inspirava a fazer isso. Eu vou saber lá se tem um desencarnado lá ou não. Mas ele inspirava a fazer, eu fazia. Né? E um dia faltou meu amigo e ela veio me ajudar a dar passe. E eu estava na minha vez de dar passe. A gente dava 3 passes e depois revezava. O outro que estava no apoio vinha dar passe e a gente ficava no apoio. E eu estava na minha vez de dar passe e estava esperando, aguardando chegar a gente para tomar passe, e o Espírito me inspirou a impor a mão. Aí, fez aquilo que o Espírito me orientou, né? Aí acabou o passe, tudo, ela falou assim, você tem evidência? Eu falei, nada, eu sou cego. Mais cego que teu marido. Para ver Espírito, eu sou mais cego que teu marido. Eu falei, então como é que o Espírito sentou na cadeira e você deu passe nele? Falei, ó, precisa ver, dona Irene, quem me inspirou a impor a mão foi o meu espírito guia. Eu não tenho evidência nenhuma, mas ela tinha evidência. Então ela viu o espírito sentar e eu impor a mão sobre ele. Interessante essas coisas, né? Interessante mesmo. Vamos lá, 944A, quem lê? Natália? Essa daqui você viu embaixo? O suicídio... O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Então ele nem sempre é voluntário, porque uma pessoa que tem problemas mentais graves pode cometer o suicídio e não foi voluntário, foi por conta da patologia mental dele, né? Mas pode acontecer das duas maneiras, o suicídio voluntário e nem sempre o suicídio é voluntário na questão, por exemplo, de uma pessoa louca, né? 945. Vai, Natália, emenda. Que pensar do suicídio que tem por causa do desgosto da vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não seria uma carga. Viu? Voltou no trabalho, né? Voltou na questão do trabalho. Muita gente não tem problema só de suicídio, viu? Olha, muitas vezes a depressão, a síndrome do pânico, muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas a depressão, a síndrome do pânico, o suicídio é causado por indolência, por falta de atividade. Uma senhora esteve aqui uma vez e eu conheci ela já há bastante tempo, eu falei para ela, o que faz falta para a senhora é atividade. Ela ficou brava, nunca mais voltou, né? Mas uma pessoa que tinha dinheiro, não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava recurso, e hipocondríaca, mania de remédio, mania de médico. Ela gostava de falar que ela ia lá, não sei aonde, eu não vou falar o nome da cidade, porque capaz que ele está ouvindo alguma coisa, vai saber que é. Ia lá não sei aonde, no médico, muito caro, aí o médico receitou remédio muito caro e ela gostava de contar essa história. Você chega perto dela, cada 3 palavras ela vai falar 4 de doença. Nossa, que nem minha amiga. Quer dizer... Nem chutando ela não vai. Ai, seu Luiz. Mas chuta no lugar certo que vai. Sabe a Rita que eu trouxe aqui? A Rita também é uma desocupada, eu também era. Então. Agora arrumou filho as coisas, é verdade. Agora tá uma beleza, vê se ela fica atrás de depressão, de não sei o quê. Mas você sabe que nós temos uma vizinha que mora algumas quadras da gente, ou morava, não sei, que ela era viciada em droga e por ter tido um filho, largou até das drogas. Não é ela? Então, a Rita, viu? Com pouca cabecinha dela, eu pergunto. Que beleza, viu? Filho é solução, viu? Filho pode ser solução muitas vezes. Né? Nem sempre é, mas pode ser que seja. A Rita foi, ainda bem. Os espíritos falam bastante de trabalho, né? Mas você pega um país que tem milhões de desempregados, fica difícil também, né? O cara que está desempregado, o que ele se sente? Mas tem muita gente que quer emprego, não quer trabalho. Não, mas tem muita gente que quer trabalho, Olha, eu vou falar uma coisa para você, velho. Eu sei que você está falando, eu fiz uma brincadeira, é uma coisa, o assunto é sério, eu sei disso, mas quando há 2 fatores que têm que ser associados na vida para que a vida da pessoa, para que a vida do espírito possa dar certo
e possa ser frutífera no sentido dele enfrentar as dificuldades da vida, as vicissitudes da vida, e a falta de trabalho não deixa de ser uma, tá certo? É porque ela traz seríssimos desconfortos para o espírito, seríssimos desconfortos, não só para ele, como para a família dele, tá? Você se sente humilhada, né? Humilhada, desamparada. Tem uma série de adjetivos que a gente podia colocar aí, tá certo? Eu vi o caso de até comentei com a Yara, um caso de um rapaz, deve ser um cara jovem, tipo uns 38, 40 anos de idade. Ele colocou no Facebook, mercado vende tudo, topa tudo, troca tudo, sei lá. Mais ou menos assim, que tem no Facebook lá, para comprar e vender as coisas. Troca de rolos? Acho que é troca de rolo, uma coisa assim. Bom, não sei. Ele falou, eu sei, ele escreveu, começou dizendo bem assim, eu sei que aqui não é o lugar, mas peço, pelo amor de Deus, se houver algum empresário, alguém que possa me arrumar um emprego, eu estou desesperado. Eu estou desempregado há 2 anos, a minha esposa está desempregada, eu tenho ela para cuidar e 2 filhos, e um de criação, 3 filhos. Estou desempregado, eu preciso trabalhar para manter a minha família. Olha que ponto chega, né, o desespero de uma pessoa em função de uma situação como essa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é uma situação terrível, porque eu já me senti nessa situação também, e eu sei que é bastante difícil, sobretudo quando você quer trabalhar. Eu sentia um gosto amargo na boca. E não faz muito tempo, não, uns 20 anos atrás, né? E depois a coisa se solucionou, graças a Deus, né? Mas o mais importante neste momento, o mais importante, o que é? Fé em Deus. Fé em Deus. Por isso que ele cita não só o trabalho, mas a fé. E aí que entra a fé no caso. Sem fé em Deus, sem confiança, porque quando a gente fala de fé, muita gente não entende, eu também não entendia. Eu quando frequentava a igreja católica, o padre falava fé, a fé, repetia a fé, que temos que ter fé, porque a fé... Mas que raio de fé que é essa, pô? Verdade, também não entendia não, agora eu entendo, eu também não entendi. O que é essa fé? Eu quero saber se a gente compra na padaria por quilo, na farmácia, onde é que eu acho essa tal de fé? Eu quero saber o que é, não é? E a gente não entende o que é a fé. Então, aí, estudando doutrina espírita, a gente aprende que fé é confiança, né? A gente, quando retira um documento qualquer, uma escritura da casa, não sei se vocês sabem o que é isso, ou se vocês têm, ou já viram como é que isso acontece, ou qualquer documento que você precise que seja autenticado, que seja comprovado a autenticidade, o que a gente faz? Vai no cartório, entrega na mão do cartorário, paga para ele, ele bate um carimbo, pum, dou fé, não é isso? Ou seja, pode confiar porque esse documento é autêntico. Apesar que tem muita gente que também consegue manipular esse treco, né, e burlar a autenticidade. Mas, por exemplo, eu ia citando o caso de uma escritura de uma casa. Quem tem uma escritura lavrada de uma casa que foi registrada em cartório, você pode pegar essa escritura, dar na mão de quem você quiser, que aquela pessoa não toma posse da sua casa. Aquela casa é sua propriedade, se estiver lá registrada no cartório, está no livro do cartório lá, o cartorário anota aquilo à mão e tal. Então, é um documento que você pode ter fé nele, ou seja, ter confiança nele. E é isso que é a fé. A fé em Deus não é nada mais, nada menos que confiança nele. E confiança irrestrita. E como alcançar essa confiança? Porque é outra pergunta que a gente pode fazer, né? Pô, está dizendo que é confiança em Deus, mas como é que eu alcanço essa confiança? De que maneira? Existe uma maneira sólida. Estudando, aprendendo, conhecendo como e por que eu devo ter fé em Deus. Porque se eu disser eu acredito em Deus, eu não tenho fé nele. Porque quem tem fé em Deus pode, num momento qualquer de infortúnio, deixar de ter fé. Já conheci vários casos assim. A pessoa, não, Deus não me atendeu, eu rezava para ele, pedia isso, pedia aquilo, ele não me atendeu. Eu vou ter fé nele porque ele não existe.
Então nós não temos que ter fé, ou melhor, nós não temos que acreditar em Deus, nós temos que saber dele. E saber dele é muito mais do que acreditar. É estudar as suas leis e saber como as suas leis funcionam na nossa vida. Por isso aquele curso Princípios da Doutrina Espírita, que são as leis que regem a nossa vida. Nós temos que saber como elas funcionam. Sabendo como elas funcionam, nós vivemos tranquilamente, sabendo que as leis agem desta e daquela maneira e que nós podemos ter plena confiança em Deus, porque Ele sempre vai prover tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. Basta que nós venhamos a dar um rumo na nossa vida, o rumo correto, que todas as leis de Deus vão trabalhar em nosso favor, como trabalham em favor de todos. Mas o que acontece com uma boa parte das pessoas? Elas transgridem essa lei. Transgridem a lei. Por exemplo, nós estamos falando de suicídio. Suicídio nada mais é que uma transgressão à lei de Deus. Não é isso? Quem tem direito à vida é o Criador. Se nós tiramos a nossa própria vida, nós estamos transgredindo a sua lei. Se transgredimos a lei dele, o que vem a acontecer? Primeiro que vai ser um desencarne extremamente sofrido. O espírito, quando se suicida, ele tem um desencarne muito sofrido, mas muito mesmo. E depois o reencarne, como é que vai ser? Vai ser bom? Então, olha a consequência da transgressão à lei de Deus. E toda transgressão, por menor que ela seja, por menor. A dona Sônia citou que a moça devolveu 58 mil reais? 58, dava um carro bom, hein? Dava um carro caprichado. Mas a dona Sônia citou que a moça devolveu 58 mil reais. Na realidade, ela não devolveu, ela comprou 58 mil reais de tranquilidade. E tem muita gente que, se soubesse que existe tranquilidade para vender, ela pagava 100 mil reais e não 58. Que ela tem dinheiro para comprar e não tem tranquilidade. Então, essa é a confiança em Deus. É nós darmos um rumo correto para a nossa vida e procurar transgredirmos ao mínimo a lei de Deus. Porque a gente sempre transgride. Sempre, não tem outro jeito. Lamentavelmente, nós somos falhos, somos espíritos imperfeitos. Não há como não transgredir, não é? Mas, ou seja, transgredir o mínimo possível, para que a lei não venha a ter consequências nefastas contra nós. Porque é assim que funciona. Lei de causa e consequência. Você age e a lei vai agir como consequência contra ou a seu favor. Depende do que você faz. Se não for coisa boa, ela não pode, a consequência não pode ser agradável. E se for coisas boas, as consequências serão agradáveis. É por isso que se explica que muita gente, embora seja uma pessoa boa, e eu conheço gente assim, é assaltada toda hora, bate o carro, perde o carro porque não pagou, perde a casa. Já conhece gente assim, não? Então, e é impressionante, são pessoas boas. Do ponto de vista dessa encarnação, pessoas boas. Mas isso nada mais é que a lei de causa e consequência agindo na vida da pessoa por transgressões, muitas vezes de outra, ou desta ou de outras encarnações. Então, a pergunta que fica é: vale ou não a pena saber de Deus? Essa é a pergunta. E para saber de Deus nós temos que estudar. Quando nós convidamos as pessoas para estudarem doutrina espírita, nós não estamos querendo que as pessoas se tornem espíritas. Acho que eu falei isso para você. Não se torne espírita, estude. Porque o estudo, ele aclara o pensamento. Ele amplia a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de ver o próximo, a nossa maneira de ver os bens materiais, a posse, o poder de mando, porque a pessoa é boa até o ponto em que ela tem o poder de mando. A partir do momento que ela manda em alguém ou num grupo de pessoas, ela se transforma num demônio. Tem muita gente que é assim. Eu conheci um caso aqui em Jaú, 2 casos. O sujeito, ele começou na fabriqueta de calçado lá com o passador de cola, né? Ensinaram ele a passar cola, ele passava a cola e mandava o serviço para frente na esteira.
e tal. E ele começou a aprender que se ele produzisse bastante, ele ia aprender outras coisas. E assim foi. Ele aprendeu a passar cola, aprendeu a montar, aprendeu a prespontar, aprendeu a cortar, enfim, ele aprendeu todo o serviço da fábrica. Em coisa de 1 ano e meio, 2 anos, ele dominava todo o serviço. Não era exímio em alguns, mas dominava, sabia como fazer. Bom, o empresário percebeu que ele era um bom funcionário, interessado. O que ele fez? Faltou o gerente. Ele falou: você toma conta da fábrica, você é capaz? Não, opa, claro. O cara, de um passador de cola humilde, se tornou um monstro. Um monstro. Eu queria ver o demônio, não queria ver o cara na frente. Porque o cara maltratava todo mundo, pisoteava todo mundo, humilhava todo mundo. Ele deram o poder de mando na mão dele. Então, quer conhecer o caráter de alguém? Coloque ele para mandar, dê poder a ele. Você vai saber exatamente quem é a pessoa. Né? Você quer saber se a pessoa é vaidosa, orgulhosa, prepotente? Dê para ele um cargo de destaque em algum lugar. Não precisa nem ser no trabalho, em algum lugar. Aí ele vai mostrar exatamente a carona dele. Né? Então, se a pessoa age dessa forma, se ela age de maneira inconsequente, a lei naturalmente vai haver consequências dessa maneira de agir. Para todos os nossos atos, indistintamente todos os nossos atos, há consequências. Aliás, eu diria até mais do que isso. Para o pensamento há consequência. Porque às vezes a gente não faz, mas pensa pra caramba, né? Ou aquele... né? Pensa bastante, né? Que é só da vontade, mas fala, hein? Aqui dentro, grita, não fala. Né? Então, o pensamento, como o pensamento é força criadora, né? A gente emite, né? O pensamento é uma emissão de ondas eletromagnéticas, né? Por isso que ele qualifica o fluido. Por isso que às vezes a gente entra numa casa e fala assim: nossa, aqui o ambiente está pesado, hein? Por quê? Pessoas discutiram, brigaram, se desentenderam e o ambiente fluídico da casa está pesado. Realmente foi mal qualificado o fluido, palavrão, discussão, desentendimento, grito, né? Manda o outro para aquele lugar e tal. O ambiente fica pesado. E tem casa que você entra e fala: nossa, que delícia, eu gosto de vir aqui que eu me sinto bem. É o oposto. Né? Então, tudo que nós fazemos tem consequências. E consequências muitas vezes seríssimas. Seríssimas, que nós precisamos nos cuidar. Ou cuidar o máximo possível. Harmonia, muita gente pensa: não, eu vou ter harmonia na minha vida de casado quando eu tiver muita grana. Lê do engano. A harmonia é uma cultura, como qualquer outra cultura. Você tem que cultivar o dia a dia, cultivar as suas ações, cultivar o relacionamento com o companheiro, com a companheira, com os filhos, para que você possa ter harmonia. E se vocês querem saber do que mais, é aquilo que os maus espíritos não gostam. Um lar que tenha harmonia, que tenha paz. Onde tem harmonia, onde tem paz, os maus espíritos, os espíritos imperfeitos, esses que gostam de criar problemas, de perturbar as pessoas, eles vazam, eles desaparecem. Muito bem, alguma dúvida a respeito disso que nós acabamos de estudar? Já são 9h05 quase já, né? Oi. Ele falou agora do suicídio de quem é louco. Aí vai sofrer tanto quanto se fosse voluntário? Não. Não, porque ele está cometendo um ato sem dolo, né? Ele não teve culpa, né? É diferente daquele que se suicida voluntariamente, como esse que eu citei, esse senhor que eu... Como é que era o nome dele, você lembra? Eu não lembro o nome dele. Esse que eu citei foi por dolo, ele foi avisado. Não tente, porque você vai ficar cego. Ou seja, ele encarnou não para passar por aquilo, mas se ele tentasse, ele ia passar por aquilo. E arrastou uma vida inteira cego. Imagina o sofrimento da pessoa, né? Porque não é brincadeira, né?
Não é brincadeira viver uma vida assim, né? Dependendo. De alguma forma ele conseguiu, né? Esse lance dos suicídios, ele não morreu, então, de repente, próxima encarnação também. À custa de muito sofrimento, né? Precisa? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Precisa de quem? No caso dele foi necessário, né? Mas não tinha, na realidade foi necessário não. Foi como consequência, foi um sofrimento grave para ele. Mas necessidade não há. Porque ele poderia ter, como ele foi avisado pelo irmão, você vê, ele teve muita chance. Porque a maioria dos suicidas não tem essa chance. Entendeu? Ele pode ser avisado, mas não tão diretamente como ele foi avisado. Alguns suicidas, de repente, se tivesse alguém ali para ilustrar ele, falar alguma coisa, de repente, né? Há uma história contada sobre Kardec, e eu não sei se isso é verdadeiro ou não, do livro, mas, como diz o italiano, se não é vero, é bene trovato. Se não é verdade, é bem falado, né? Diz que uma pessoa chega na muralha, uma muretinha que separava o rio do viaduto, e para suicidar. E ela apoia a mão na mureta e está pensando ali em pular no rio Sena, se eu não me engano. Não é o que corta Tâmisa? Não, Tâmisa é da Inglaterra, bem. É o Sena. Não, é o Sena que corta. Se eu não me engano, é o Sena. Ele está para pular no rio, um rio caudaloso, lá, grande. E ele encontra um livro. Encontra um livro e pegou o livro na mão, não sabia muito bem o que fazer, estava deslocado. Sentou ali com as costas voltadas para o rio e começou a ler o livro. Se interessou, desistiu da ideia do suicídio, pelo menos temporariamente, falou, vou ler o livro, é muito interessante esse livro. E leu o livro todo. Escreveu na contracapa do livro: este livro salvou a minha vida. Voltou na beira do rio e colocou o livro no mesmo lugar. E o outro cara também foi tentar o suicídio e achou o livro. Achou o livro também, abriu e na contracapa estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. O que levou ele também a ler o livro. E diz a história, ou a lenda, que esse sujeito também escreveu no livro. E foi na porta onde morava Kardec, bateu na porta e deixou o livro no pé da porta. E Kardec abriu a porta, não viu ninguém, viu o livro, pegou, era o livro dos Espíritos, pegou o livro, na contracapa estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. E logo abaixo, e a minha também. Então, olha o que é o conhecimento. Pode não ser verdadeira essa história, pode ser uma história inventada, mas que muita gente se livra de atos translocados pelo conhecimento. Porque o Livro dos Espíritos nada mais é do que o Evangelho de Jesus ampliado. É o Evangelho de Jesus assim, mais aclarado, com maior profundidade, com maior clareza, ensinando as coisas de maneira objetiva e clara. Nada mais do que isso. O Espiritismo não é nada mais do que isso, né? Não tem diferença nenhuma do Evangelho de Jesus, daquilo que Jesus ensinava. Então, é muito importante esse conhecimento para que a gente possa viver melhor. Fundamental. Podemos encerrar? Podemos? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutir a vida à luz da doutrina dos Espíritos. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver
e bastante, muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Queremos vibrar amor, carinho, respeito, gratidão, reconhecimento e submissão integral e irrestrita à Tua vontade, pedindo apenas coragem para vivenciá-la e resignação para aceitá-la sem reclamações. Queremos vibrar amor a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos, digníssimos e bondosos espíritos guias, bem como a todos os nossos irmãos em humanidade encarnados e desencarnados, sobretudo pelos aflitos, desesperados, fracos, oprimidos, desesperançados e revoltados, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos irmãos internados nas UTIs dos hospitais, pelos moribundos, pelos que desencarnaram nas últimas horas, pelos espíritos encarregados da passagem desses nossos irmãos, que ela seja suave. Vibrar pelos nossos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo esta estrutura e orientação, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Pelos irmãos que combatem o crime e a violência, sobretudo os pais de família, que estejam obrigados a colocar em risco suas vidas para fazer cumprir as leis, e por todos aqueles que perderam suas vidas no cumprimento dessa tarefa. As nossas humildes vibrações a eles, aos seus lares, aos seus familiares. Vibrar pelo nosso presidente, pelos seus ministros, por todas as autoridades que têm o poder nas mãos, que eles possam tornar o Brasil um país melhor, mais digno de seus cidadãos. Que os bons espíritos possam ser maioria na Praça dos Três Poderes e possam neutralizar a ação dos maus espíritos. Vibremos pelos nossos queridos e amados que estão em estado de erraticidade, desejando que todos estejam bem e em paz. Vibrar por aqueles a quem nós amamos e que estão encarnados, nossos familiares, nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, cunhados, sobrinhos, nossos tios, primos, enfim, por todos aqueles que compõem a nossa família, compõem a nossa parentela, que eles possam receber as nossas humildes vibrações. Vibrar pelos lares de todos aqueles que vivem indiretamente nas nossas vidas, vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados, enfim, por todos esses que vivem indiretamente conosco. Vamos mentalizar os nossos lares, calmamente, objetivamente. Vamos mentalizar a entrada de nossas casas. Os corredores, as salas,
os quartos, os banheiros, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nessa incursão mental e que seja retirado dos nossos lares os fluidos malsãos e depositado no seu lugar os sãos, para que haja paz, entendimento, fraternidade, amor, respeito, fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. E finalmente, Senhor, nós vos pedimos por nós mesmos. Ajuda-nos a estarmos contigo em gestos, pensamentos, atitudes e palavras, tanto quanto tu estás conosco. Orienta o nosso pensamento para que nós possamos trabalhar sempre em favor da melhora da nossa conduta moral. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.